O silêncio naquele quarto abafado carregava um peso frio. Uma promessa silenciosa que se infiltrava por entre as tábuas gastas e desgastadas do chão. Você despertou ali, desligado do mundo moderno, onde o ar denso se misturava ao cheiro forte de ervas amargas, tão penetrante que parecia impregnar cada respiração sua. A fumaça tênue da madeira queimada ainda dançava devagar pelas frestas das janelas fechadas, enquanto seus pés descalços sentiam o leve estalo das tábuas antigas sob cada passo cauteloso. A camisa áspera e úmida grudava no seu corpo, tão desconfortável quanto o suor que não cessava de escorrer pela testa, carregando o amargor da saliva seca. Você sabia que estava no Japão feudal, numa época em que a medicina caminhava à margem do conhecimento e da dor, e a única certeza era a paciência trêmula diante do inevitável. Se hoje ficar sem bateria no celular já parecia um tormento moderno, naquele momento a ansiedade brotava por preparar instrumentos enferrujados para uma cirurgia mortal, sem qualquer anestesia, confiando apenas nos seus próprios movimentos precisos e na calma que precisava cultivar. Cada ferramenta de metal era polida com um cuidado quase ritualístico. Você acariciava os cabos gastando-os lentamente, sentindo a rugosidade do ferro, até que o brilho trêmulo da lâmina refletia a luz tênue do ambiente, captando sua atenção como se fosse algo sagrado. O tempo parecia desacelerar enquanto você empilhava gás embebida em álcool. As bandagens aquecidas se tornavam objetos de uma monotonia quase meditativa. Repetia a mesma sequência centenas de vezes. Verificar, ajeitar, aquecer. As mesmas tarefas que insistiam em fluir lentamente entre seus dedos doloridos. O passo constante dos outros ao longe marcava um compasso quase imperceptível. Lembrança de que seu papel era silencioso e invisível, mas de importância vital. O ar pesado, o silêncio ocasional e a penumbra criavam uma atmosfera que entorpecia seus sentidos em uma estranha serenidade, mesmo que a sombra da morte estivesse ali, sutilmente encostada na porta que você não ousava abrir. A resignação se fazia presente, um manto que pesava sobre seu peito como as tábuas do chão rangevam sob cada movimento seu. Então algo mudou. O murmúrio distante cessou subitamente e o ar pareceu prender a respiração junto com você. Um olhar rápido, quase imperceptível, percorreu o quarto. A sombra na porta parecia hesitar e uma tênue vibração percorreu o silêncio. Esse instante indolor e prolongado carregava uma expectativa profunda, como se o mundo tivesse desacelerado para que você pudesse sentir cada fibra do momento que se aproximava. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. O ar parecia condensar-se, pesado como um manto umedecido pela luz fraca que penetrou por entre as frestas da janela. Você permaneceu imóvel, sentindo a penumbra deslizar sobre a pele úmida, parecendo arrastar consigo um silêncio que se afinava, quase um suspiro contido. Cada respiração sua era uma tentativa lenta de encontrar o ritmo,
no ritmo que não vinha, o coração batendo, compassado com o eco tênue dos passos distantes. O quarto não fazia concessões. As paredes carregavam a rigidez do tempo, e o teto baixo parecia se curvar sob algum peso invisível. Você sentiu a madeira rangendo, sob o calor crescente que escapava da fogueira moribunda no canto. Era como se o próprio ambiente respirasse com você. Cada estalo da madeira antiga, uma nota contínua na melodia sutil que embalava sua vigilância. A chama bruxuleante projetava sombras que tremiam contra os objetos em torno, como se estivessem prestes a ganhar vida e sussurrar segredos esquecidos. Com passos lentos e hesitantes, você voltou-se para a mesa onde as ferramentas descansavam, alinhadas como sentinelas silenciosas. O frio do metal contra a pele das mãos nuas trouxe uma clareza desconfortável. Cada objeto imerso em uma aura de importância que parecia crescer a cada toque. O cabo frágil da faca raspava suavemente contra a madeira, destacando a textura das fibras rugosas que se soltavam devagar sob a pressão dos seus dedos. Lentamente, você deslizou a lâmina para a frente, observando como a luz dançava em seu fio, uma linha tênue entre utilidade e perigo. Sua respiração medida e lenta misturava-se aos sons quase imperceptíveis do ambiente, o murmúrio distante do vento esgueirando-se por entre os galhos, o farfalhar de folhas que a noite não conseguia apagar completamente. As sombras na sala pareciam apertar-se contra você, um abraço silencioso que induzia um estado de alerta tênue, de expectativa que não explodia. O tempo parecia esticar-se, diluindo qualquer noção de urgência em uma dança amorosa, onde cada movimento importava, cada decisão levava segundos que se alongavam. Você ergueu a gaze, sentindo seu peso macio e úmido contra a ponta dos dedos. O cheiro ácido do álcool trazendo um toque de frescor cortante no ar já carregado. Com movimentos deliberados, envolveu o tecido ao redor de ferimentos invisíveis. Sentindo a aspereza do algodão esfregar-se contra a pele e o calor sutil que escapava da compressa aquecida, invadindo a carne cansada com uma promessa difusa de alívio. Cada gesto repetia-se, quase num ritual silencioso, com a monotonia transformando-se em uma rota para um equilíbrio tênue. O som de passos distantes interrompeu o ritmo compassado do silêncio. Você percebeu o compasso cadenciado, uma sequência quase imperceptível que trazia consigo uma sensação gelada de presença. Ainda assim não havia correria, somente a marca firme do tempo passando como se fosse uma entidade própria. Algo que você podia sentir pulsar por todas as coisas ao redor. No meio dessa cadência, uma brisa fresca atravessou uma fresta na porta, trazendo consigo uma mistura sutil de cheiro de musgo e madeira molhada, como se a noite tivesse decidido sussurrar seus mistérios através do ar, envolvendo você em uma aura quase reverente. O murmúrio distante reacendeu-se muito lentamente, ecoando pelas paredes como um fantasma que hesita antes de se revelar. Você sentiu a tensão crescer. Uma névoa densa que cobria o peito com uma pressão silenciosa, enquanto sua mente lenta e cuidadosamente desenhava o espaço vazio e a sombra que preenchia parcialmente o limite da visão. Os olhos buscaram a porta, agora imóvel como um guarda adormecido, sua presença pesada, impregnada de silenciosa ameaça. Por instantes o tempo pareceu suspenso,
uma espera infinita entre as batidas do seu coração e o próximo suspiro de mundo. Você estendeu a mão, sentindo a textura do tecido da veste envolver seus dedos com uma familiaridade branda. O contato trouxe um breve calor, cortando o frio tênue que subia do chão. O ambiente parecia se fechar, o ar um pouco mais denso, comprimido pela ausência de movimento. Seu olhar chegou a repousar no chão, nos pontos desgastados da madeira, nas fissuras que pareciam traçar caminhos invisíveis, guiando sua atenção para uma velha marca deixada pelo tempo, um convite silencioso para seguir por onde antes passos resolutos haviam passado. Cada segundo que se arrastava reforçava a ideia de que o próximo momento poderia ser decisivo, ainda que a ação que se avizinhava não carregasse a urgência ou violência de antes. Você sabia que aquela quase imobilidade carregava o próprio perigo, a ameaça sutil e constante que perseguia sem pressa suas pegadas. O peito apertava-se lentamente, uma sombra física que insistia em declarar a presença do perigo sem uma palavra sequer. Então, um som diferente, um arrastar leve, quase imperceptível, misturado ao ritmo regular da respiração, fez sua cabeça girar lentamente na direção da origem. A porta, que até então parecia uma barreira estática, curvou-se ligeiramente, como se desejasse revelar o que guardava. O ar parecia gelar em volta, uma corrente fina e inesperada, capaz de cortar a monotonia da noite com um sopro de desconforto palpável. Você sentiu sua mão espremendo a faca com uma nova consciência. Os olhos se fixaram na sombra que se moldava, erguendo uma pergunta silenciosa no ar congelado. Uma dúvida que não precisava ser pronunciada para ser assustadora. Uma promessa que não precisava ser feita para pesar sob o silêncio do quarto. O quarto inteiro pareceu prender o fôlego junto com você. E era nesse instante suspenso, com a porta apenas entreaberta e o mistério piscando na penumbra da noite, que você percebeu. Algo estava além daquele espaço, esperando. E você precisava decidir, muito lentamente, o próximo passo. O ar se adensava lentamente. O manto que envolvia seu corpo com a mesma suavidade que um tecido pesado e úmido. Cada movimento seu tornava-se mais medido, quase como se o tempo tivesse desacelerado apenas para observar seu passo cauteloso, dentro do quarto esquecido pelos dias. A lâmina ainda repousava em sua mão, pesada pela responsabilidade silenciosa que carregava, e a tênue luz da fogueira moribunda tremeluzia nas paredes, pintando sombras que se esticavam e recolhiam em um jogo silencioso. Você sentiu o peso da noite se aprofundar, o cheiro semelhante à terra molhada invadindo suas narinas de forma mais intensa, misturando-se à fumaça derradeira que parecia querer escapar daquele espaço claustrofóbico. O couro da alça da faca roçava contra sua palma, frio e quase áspero, como se lembrasse o toque da pele já marcada pelo cansaço. O som da madeira rangendo sob seu pé parecia ecoar em um compasso próprio, o ritmo lento e constante que colocava seus sentidos em alerta brando, sem pressa. A porta permanecia entreaberta, uma fenda escura que se dilatava e se estreitava com a leve brisa que entrava,
como um suspiro hesitante vindo do outro lado. Você se permitiu um instante para olhar além da sombra que ali residia, tentando captar um indício, qualquer sinal. Mas tudo o que encontrou foi o vazio silencioso, que parecia engolir toda possibilidade de movimento. O ar carregava a promessa de algo por vir, quase imperceptível, mas suficiente para tensionar os músculos que você nem sabia que estavam tão tensos. Com um cuidado ritualístico, você abaixou as pálpebras por um breve segundo, sentindo cada músculo do rosto relaxar nesse delicado interlúdio. Um lampejo de calor fugaz acariciou o ambiente quando seus olhos se abriram novamente, repousando na chama que exalava sua luz tímida. Por trás dela, as sombras pareciam se dissolver e se formar, como se o quarto respirasse com um ritmo próprio, sincronizado ao seu esforço constante de manter-se alerta sem ceder ao desgaste. Você voltou para a mesa e tocou os instrumentos alinhados com precisão quase sagrada. O toque do metal trazia um frio que subia pelos dedos, penetrando até os ossos, lembrando da fragilidade de cada vida que poderia depender daquele momento. A gaze quente e úmida deslizou entre os dedos com peso e textura, um líquido ácido que empregava o ar em um perfume seco e penetrante. A repetição do movimento, tão lenta e controlada quanto a corrente do tempo naquela noite, suspendeu você em um estado de vigilância serena. Cada acorde distante, o farfalhar do vento entre as folhas, o estalar da madeira descontraída, o pulsar respiratório do espaço ao redor, integrava-se como parte de uma sinfonia silenciosa e primordial. Você sabia que qualquer som, por mais sutil, poderia ser a tradução de uma presença que se aproximava na penumbra, carregando suas próprias intenções ocultas. Por isso, seus passos continuavam baixos. O contato dos pés descalços com o chão velho parecia reverberar apenas em seu próprio corpo, como pequenos terremotos de precaução. Sua mão vacilou por um momento antes de recolher a gaze embebida em álcool, aquela que você repetidamente preparava para a tarefa ao seu alcance. O algodão quente colidiu com a pele irritada e cansada, uma mistura de alívio e desconforto que se entrelaçava na mesma medida. O calor se espalhou lentamente pela carne, invadindo seu ser e desviando o foco daquele incômodo persistente da respiração entrecortada e do suor acumulado. Era quase como se o simples ato de cuidar fosse a última resistência contra a crescente maré de resignação que ameaçava engolir sua consciência. Você percebeu o ar umedecido entrar ainda mais denso de repente, como se a noite em si aprofundasse seu abraço ao redor do quarto. O fluxo de ar tornou-se uma brisa constante, arrastando consigo fragmentos do ambiente externo. O aroma do musgo, a umidade da tempestade distante, a terra encharcada que cobria as raízes e as pedras invisíveis. A porta secreta, aquela ligeira fresta que você já considerava parte da cena, respirava em resposta. Um leve ranger anunciando que algo além do visível desejava cruzar a fronteira entre aquele pequeno santuário e a verdade que o mundo guardava. O som diferente se aproximava, um arrastar lento, quase indeciso. Seu corpo tensionou, os nervos finos vibrando ao ritmo daquele movimento sutil, carregado de uma ameaça que não se precisava quantificar com violência.
A faca na mão apertou-se um pouco mais, planejando cada gesto como se pudesse antecipar o desenrolar de uma dança em câmera lenta. Você sentiu a concentração afiar-se, o tempo fragmentar-se em momentos tão espaçados que pareceram infinitos. Um suspiro escapou de sua boca, frio e contido, ao perceber que naquela abertura mínima da porta, uma sombra tremia, quase hesitando. A penumbra parecia pulsar, envolvendo-se em si mesma como a tráfego de fumaça que dança incessante sobre as brasas. Você percebeu então que aquele salto de silêncio e dilatação temporal não era apenas passividade, mas o prelúdio de uma escolha que precisaria ser feita com a lentidão de quem sabe que o próximo passo ecoaria por muito tempo. Com o peito apertado, você sentiu a pele arrepiar-se sob o toque da sombra que se insinuava, fazendo o ar parecer ainda mais frio e pesado. O movimento da porta era quase inaudível, um convite e uma ameaça entrelaçados em um sussurro que nenhuma voz precisaria emitir para ser compreendido. Seu corpo inteiro ficou imóvel, cada sentido esticando-se para captar o impossível, enquanto sua mente lenta e tensa aguardava diante daquele limiar nada definitivo. E assim, com a faca ainda firme e os olhos fixos na fenda, você percebe que o quarto, o tempo e o silêncio conspiram para revelar algo que você ainda não está certo se deseja encontrar. A porta que não se abriu completamente parece aprisionar uma promessa que não pode ser ignorada, uma sequência que fará o próximo movimento ser tão lento quanto necessário e tão decisivo quanto inevitável. O ar parecia afinado, cada partícula suspensa como uma névoa viva que envolvia seu corpo com uma lentidão quase palpável. Você permaneceu imóvel, o olhar atento repousando na porta entreaberta, onde a sombra tremia em um jogo sutil de luz e escuridão. Um silêncio espesso preenchia o quarto, como se o ambiente inteiro estivesse esperando, respirando com você, composto com a mesma calma tensa que apertava seu peito. Sua mão segurava firme a faca, a lâmina ligeiramente fria contra a pele do polegar, enquanto o cabo repousava pesado na palma. Você sentiu o contato do metal afiar a percepção de cada detalhe. O cheiro da madeira antiga, cada vez mais impregnado da fumaça moribunda da fogueira. O óleo da gaze que tinha nos dedos ainda úmido, com seu aroma ácido que se misturava ao ar pesado. Cada respiração sua era cautelosa, medida, como para não perturbar o frágil equilíbrio daquele instante que parecia se estender indefinidamente. A porta se movia discretamente, uma dança imperceptível que acompanhava a brisa sutil que atravessava as frestas. O som do rangido da madeira, tão baixo que quase se confundia com o silêncio, parecia ecoar nos seus ouvidos como um sussurro ameaçador. Você sentiu essa reverberação vibrar na raiz dos cabelos, fazendo seu corpo inteiro despertar para a iminência do desconhecido. A respiração do quarto não era mais apenas sua. Havia outra presença ali, quase imaterial, arrancando do espaço um fio tênue de expectativa. Os olhos vasculharam o escuro além da fresta, tentando captar qualquer movimento, algum detalhe que pudesse revelar a identidade daquela sombra hesitante. O reino das formas estava suspenso entre o claro e o escuro, um limiar que se dilatava tanto quanto sua própria apreensão. Não havia pressa, apenas uma lentidão carregada
que fazia cada segundo pesar como uma densa camada de mel que ora aproximava, ora afastava o mistério. Um arrepio percorreu sua espinha. Não um choque repentino, mas um arrastar sutil que parecia filtrado por dentro de você, como uma mensagem silenciosa da noite. Você percebeu, então, que a lâmina na sua mão não era apenas uma ferramenta. Era um horizonte estreito, uma fronteira quente contra o frio indefinido, que insistia em invadir o espaço ao seu redor. Era a corda tênue que ligava o conhecido ao que ainda não ousava emergir. Sua atenção voltou para a mesa. As ferramentas alinhadas, as gases repousando como se tivessem vida própria. O brilho úmido da gaze molhada refletia a luz vacilante da fogueira, testemunhando a repetição quase monótona daquelas mesmas ações que você havia praticado tantas vezes na escuridão do quarto. Com uma lentidão quase ritualística, você pinçou outra gaze, embebida em álcool, o papel macio entre os dedos trazendo consigo o frio cortante do líquido que evaporava rápido no ar parado. O cheiro se intensificava, um lembrete ácido de que o tempo ali não estava parado, carregava pressa disfarçada. Mesmo assim, você não se permitia pressa. Seu corpo buscava equilíbrio numa dança silenciosa, uma coreografia de movimento que respeitava o ritmo lento que o mundo parecia impor. Cada passo, cada gesto era feito com uma precisão forjada na repetição e na paciência. Você envolveu a gaze cuidadosamente em torno da lâmina da faca, como se preparando para algo que talvez não chegasse a acontecer, mas que era importante manter pronto. Do outro lado da porta, o ar parecia vibrar, uma corrente de expectativa que se infiltrava numa escala quase imperceptível. O silêncio foi quebrado, não por um som audível, mas pela mudança na atmosfera. Um leve ruído, talvez o arrastar de um tecido, ou o toque quase inexistente de um pé deslizando pelo chão, fez sua pele iriçar mais uma vez. Seu corpo ficou tenso, não em medo cego, mas em um estado vigilante, como se cada fibra reconhecesse a importância daquele encontro mudo. Você voltou a ouvir o compasso distante, o passo cadenciado que vinha de longe, como um relógio suave que tentava marcar o tempo dentro daquele espaço suspenso. O frio do metal parecia aumentar, agora quase queimando contra sua pele, uma âncora que prendia sua atenção àqueles instantes arrastados, como se o movimento da faca pudesse de alguma maneira influenciar o curso inexorável do que se aproximava. A luz da fogueira vacilou, projetando sobre as paredes sombras mais longas, mais negras. Elas pareciam fechar-se como cortinas, abraçando você num silêncio imenso, onde até o próprio ar hesitava, querendo preservar aquela frequência tênue entre a calma e a tensão. Você sentiu o calor da brasa tocar a pele do rosto, uma promessa tênue de conforto diante do peso quase palpável do instante presente. Então, sem pressa, a sombra na porta hipertrofiou-se levemente, criando um contorno mais nítido, um volume que a luz começava a desenhar com teimosia. A porta, ainda entreaberta, mostrou uma fresta maior, permitindo que por um breve momento um corpo incompleto, incerto, se insinua no espaço. Algo no seu peito apertou mais, uma mistura de receio e curiosidade que não pedia para ser resolvida, apenas sentida.
você percebeu que a lâmina na mão poderia ser a última coisa entre você e aquilo que respirava do outro lado. Mas a hesitação era maior do que qualquer impulso. Não havia pressa para avançar ou recuar. O quarto inteiro parecia suspender o fôlego naquele empate longo, onde o silêncio era um convite e uma armadilha ao mesmo tempo. E ali, no limiar daquele instante, você soube que o mundo fora daquele quarto, o que quer que fosse, estava esperando para ser descoberto. Mas a verdade, lenta e inexorável, ensinava que a única decisão certa era esperar, ainda um pouco mais. O ar dentro do quarto parecia pesar ainda mais, cada partícula de umidade entrelaçada à fumaça espalhada pela lentidão da noite. Você permaneceu ali, imóvel, a faca ainda firme na mão, como se fosse um fragmento de si mesmo capaz de conter a iminência, que ocupava a porta entreaberta. O leve movimento da fresta, um sussurro ancestral, oscilava num compasso vagaroso, uma dança sutil entre o que você podia tocar e o que restava escondido no escuro. Cada vez que sua visão se fixava na penumbra adiante, as sombras ganhavam um relevo mais concreto, assumindo formas quase palpáveis que insistiam em se misturar com a incerteza. A fumaça esparsa desenhava no ar desenhos esmaecidos, e o cheiro acre queimava sua garganta devagar. Seus músculos permaneciam tensos, mas a respiração já começava a se moldar ao ritmo da espera. Lenta, profunda, quase uma prece silenciosa margeando o tempo dilatado. Você sentiu a madeira rachar levemente sob o peso de um pequeno ajuste, um ranger curtíssimo que parecia amplificado pelo silêncio histórico daquele espaço. O frio mordia a pele dos seus dedos. A faca parecia absorver aquele frio e projetá-lo em uma vibração quase imperceptível que subia pelas suas veias. O calor brando da fogueira bloqueada num canto, quase moribunda, tentava compensar a pressão do ar gélido, pintando o ambiente com um amarelo trêmulo e pálido. Sua mão se moveu devagar até a gaze, arrancando-a de sua pilha com a lentidão calculada de um ritual que você repetia tantas vezes. O tecido embebido em álcool exalava um aroma cortante, um lembrete agudo da fragilidade daquele momento, do risco que se escondia em cada toque. Com dedos cuidadosos, você passou a gaze pelo cabo da faca, sentindo a aspereza do metal contra a maciez do algodão. Uma confiança frágil construída entre esses pequenos gestos de cuidado. No fundo do quarto, o farfalhar de tecidos trouxe de volta a sensação de movimento sutil. Algo que não ousava se revelar, mas insistia em existir. Você dobrou o olhar, buscando qualquer sinal que atravessasse a escuridão, numa busca que parecia se estender sem velocidade, como se o tempo tivesse desacelerado para que você pudesse absorver cada detalhe. As paredes, testemunhas silentes de histórias que você jamais contaria, pareciam encolher ao redor, aproximando-se lentamente, comprimindo o espaço entre você e o desconhecido que respirava do outro lado. Cada passo que você dava se tornava uma nota num cântico lento e quase hipnótico. O estalar das tábuas sob os pés, nuvens reverberando no ar pesado, como se cada som fosse colocado numa balança invisível, pesado com o cuidado de não perturbar o mistério. O suor escorria por sua testa em pequenas trilhas salgadas. Seu coração pulsava com uma intensidade contida,
sentida como uma corrente subterrânea que podia romper a qualquer momento. O ar carregado trazia mais do cheiro da terra molhada, e você percebeu a sutileza da brisa que escapava pela porta entreaberta, arrastando consigo fragmentos do mundo exterior que pareciam contrastar com o silêncio antigo daquele santuário. A possibilidade desse contato mínimo aumentava ainda mais a tensão tênue, e seus sentidos permaneceram aguçados, tomando nota de cada mudança. A respiração que saía em pequenos bafos, o murmúrio quase inaudível do vento, o leve ruído de algo ácido que escapava da gaze embebida. Seu olhar voltou a cair na lâmina da faca, onde a luz dançava fraca e errante. Cada movimento da pequena chama criava reflexos que pareciam prolongar o tempo, desenhando trajetórias lentas sobre o metal frio. Carregar cada gesto com uma responsabilidade silenciosa, quase sagrada. Era como se o mundo se resumisse àquele espaço, aquela dança hesitante entre o que é visível e o que permanece na sombra. Quando seus dedos finalmente soltaram a gaze, você enrolou com precisão ao redor da lâmina, movendo-se com uma cadência tão lenta que a ação parecia suspensa no ar. Um arrepio sutil correu por sua espinha ao olhar pela fresta, onde a sombra parecia piscar, fragmentando-se como um lampejo que se recusava a se revelar por completo. O quarto parecia se estreitar ainda mais, como se as próprias paredes apertassem seu abraço. Outro som mínimo invadiu o ambiente. O ranger distante de uma porta, o suspiro da madeira, um leve tilintar que não pertencia a nenhum dos objetos ao seu redor. Você sabia que não era possível avançar apressadamente, que todo movimento precisava ser uma prova de paciência e cuidado. Poderia até ser um momento decisivo, uma bifurcação entre seguir ou recuar, mas você não sentia pressa, só a urgência eterna de permanecer presente. O lampejo da fogueira aumentou um pouco, iluminando o quarto com um brilho fugaz, como uma promessa efêmera de calor e resistência. Você permitiu por uma fração de segundo que o calor invadisse seus ossos, como um abraço tênue que contrastava com o frio ecumênico da noite. A sombra na porta, por sua vez, parecia querer se desfazer naquela luz tremeluzente, deixando um espaço para a dúvida consentida. E então, um movimento imperceptível, quase um convite sussurrado, fez a porta parecer respirar de novo. O espaço abriu-se um pouco mais, uma fenda abrupta suficiente para que uma forma tortuosa e incompleta se insinuasse. Não com pressa, não com urgência, mas com a lentidão irrecusável do tempo que havia consigo mesmo. Seu peito apertou-se nesse instante. A sala inteira pareceu parar para observar o instante, para segurar a respiração em uma suspensão delicada que desafiava qualquer impulso impulsivo. Você segurou a faca com ainda mais firmeza, o frio metálico transmitindo um peso que transcendia o metal, ameaçando dissolver o silêncio e redefinir tudo que até então existia naquele espaço. Algo estava prestes a acontecer, o suficiente para mudar o curso de tudo, mas só se você permitisse que o tempo ainda ousasse se esticar mais um pouco. A lâmina pressionava sua palma, que apesar do frio do metal, transmitia um calor úmido, quase vivo, como se fosse uma extensão de seu próprio corpo. O silêncio no quarto parecia ampliar o som mais leve, o ranger lento da porta
que se mexia um pouco mais, seguindo o compasso indefinido da respiração imóvel que se instalara no ar. Você não ousava piscar, temendo que até o menor movimento apressado desfizesse o equilíbrio tênue entre você, o espaço e a sombra que habitava a fresta. Os seus dedos que seguravam a gaze iniciavam um novo toque, envolvendo a lâmina com um cuidado quase reverencial. O algodão quente trazia uma sensação estranha, levemente abrasiva, que contrastava com a suavidade embebida em álcool, cujo cheiro penetrante parecia limpar não só o metal, mas também o ambiente carregado. Um aroma ácido que queimava lentamente o ar, diluindo o peso da lama úmida que você sentia se infiltrando pelas paredes. Porta respirava, não com sons audíveis, mas com um movimento imperceptível, uma oscilação que fazia as sombras se esticar e encolher, como uma fumaça que hesitava em dispersar-se. Luz tênue da fogueira moribunda brincava nas bordas quebradas do recinto, projetando um reflexo indeciso sobre as paredes envelhecidas, onde as fibras da madeira cochichavam histórias esquecidas. O seu corpo permaneceu imóvel, cada músculo segurara a tensão apertada como uma corda, enquanto seus olhos tentavam captar mais do que a escuridão permitia. Você sentiu o ar esfriar ainda mais. O leve tremor no limiar da porta parecia anunciar uma presença que não precisava de forma para ser sentida. Um convite lento, firme, mas sutil demais para ser ignorado. O tempo esticou-se como um elástico, cada batida do teu coração sendo uma gota pesada escorrendo pela ampulheta. Da noite, em volta, o silêncio parecia vibrar numa frequência que só você poderia ouvir. Um eco de algo que ainda não ousava emergir. O chão velho rangeu sob seus pés, desligando o tempo, mas você não se moveu. Sentiu cada estalo reverberar pela sola dos pés descalços, espalhando-se como ondas geladas, que confrontavam a pele úmida, fria pelo suor acumulado. O cheiro inconfundível de terra molhada entrou renovado pela fresta da porta, como um sopro do mundo lá fora querendo puxar sua atenção para longe da sombra. Mas você permaneceu ali, ancorado, o olhar fixo naquele espaço quase sagrado e proibido. O toque do algodão espalhou o álcool pela lâmina com uma lentidão deliberada, como se a passagem do tempo se esvairasse pelas pontas dos dedos. A aura do quarto parecia pulsar junto com você, cada respiração entrando e saindo num compasso lento, embalado pelo crepitar suave da fogueira. O ambiente acolhia você em uma penumbra cálida e, mesmo assim, empapada de incerteza. Um equilíbrio entre o conforto do calor tênue e a ameaça que morava na limitação da porta entreaberta. Um murmúrio baixo, quase como um som da madeira se acomodando, tornou-se mais claro, vindo do lado de fora da porta. Algo ali se movia com uma lentidão calculada, uma presença hesitante, carregada de um peso que não se mostrava, mas que podia ser sentido com a precisão da lâmina em sua mão. O ar adensou-se, revelando nuances desconhecidas, um toque de musgo molhado, o doce nada convidativo do líquido derramado na terra, o metal escurecido da faca que conflitava com o brilho fraco daquela luz. Você fechou-os olhos brevemente, permitindo que o calor fugidio da fogueira acariciasse seu rosto, enquanto a mão que não segurava a lâmina repousava ao lado, lenta, quase desistindo de controlar o corpo que teimava em se esticar.
A outra mão apertava a faca, não por impulso, mas pelo reconhecimento de que aquele metal era seu elo com o momento, o único limite seguro entre você e o que estava do outro lado. Sua mente havia desacelerado, acompanhando a dança dos minutos se arrastando, do som abafado e oscilante do quarto. Quando seus olhos se abriram, a sombra na porta havia adquirido um volume mais tangível, embora ainda envolta em névoas escuras que dançavam como fumaça. A fresta, ampliada por um súbito sopro de vento, deixou entrar um traço de luar apagado, refletindo na folha molhada do bosque próximo. Era um fragmento de mundo que parecia parado, à espera, sussurrando segredos que você não podia entender, mas sentia profundamente. O ar tornou-se mais pesado, quase palpável, úmido como se carregasse uma expectativa ancestral. Você notou o movimento quase imperceptível de um tecido, talvez uma veste que tocava o chão com um deslizar lento e hesitante. A sombra avançou pouco mais, sem pressa, mas o suficiente para fazer seu corpo inteiro despertar num suspense que parecia vir do fundo da noite, direto para o canto do quarto. O frio na pele aumentou e as veias do pulso pulsaram uma canção de guerra silenciosa. O tempo parecia se condensar na expectativa daquele instante, sustentado aquele lugar. O respirar entrecortado parecia não perturbar a vaga melodia que vibrava nos cantos da sala, onde o perigo e a esperança se entrelaçavam, mistura ideal e indescritível. A porta se abriu mais uma vez, devagar, como uma promessa para quem sabe ouvir, e diante de você, uma forma tênue, quase translúcida, se delineou no meio da penumbra, seus contornos hesitando entre o real e o sonho. O seu peito apertou, nem de medo, nem de ânimo, mas de uma consciência aguda daquilo que estava prestes a ultrapassar a linha entre o conhecido e o mistério profundo. E naquele momento suspenso, a lâmina que você segurava se tornou o limite entre o que foi e o que poderia ser. O quarto inteiro cessou seu respirar por um segundo que pareceu durar uma eternidade, antes que a porta finalmente se abrisse por completo, revelando aquilo que você ainda não sabia se tinha coragem para enfrentar. A fenda da porta voltou a se estreitar devagar, como um suspiro contido que hesitava entre o silêncio e a revelação. Você permaneceu imóvel, o corpo tenso como uma corda elástica que se estica, mas ainda não arrebenta, sentindo a lâmina fria contra a palma. Um toque que queimava com a expectativa silenciosa do desconhecido. Cada partícula de ar parecia densa, pesada, como se a própria noite tivesse decidido comprimir o espaço em volta, fechando-se contra você num abraço úmido e sombrio. Os ecos dos passos que vinham de longe ainda ressoavam com suavidade, um compasso cadenciado que marcava a distância entre você e o mundo além daquele quarto escuro. Nada se movia apressado. Tudo se prolongava, se arrastava, em uma dança lenta que mantinha o suspense pulsando a cada batida do coração. O cheiro forte da erva e da madeira queimada se confundia com a umidade da terra molhada, preenchendo seus pulmões com um ar batizado por umidade e história antiga. Com extrema cautela, você afundou os dedos na vaga textura da veste, que escorregava dentro da porta aberta só o suficiente
para revelar uma forma quase etérea, um contorno incerto que se desfazia entre luz e sombra. A penumbra parecia respirar junto com você, e o ar carregado esbarrava na pele úmida, como um convite melancólico para cruzar uma linha invisível. O espaço se estreitava ainda mais, envolvendo você em um silêncio quase sagrado, tecido com os pequenos ruídos que escapavam dos objetos antigos ao seu redor. O estalo lento da madeira, o farfalhar do tecido, o leve pulsar da brisa que entrava pela fresta. A chama trêmula da fogueira projetava sombras que pareciam querer se erguer, mais vivas do que antes, lançando desenhos irreais contra as paredes gastas. Você sentiu o metal da lâmina apertando a mão, com um peso que parecia conectar corpo, mente e memória. Ainda assim, o gelo do metal era cortante e paradoxal, um contato frio que refinava sua consciência naquele momento pendente. Seus olhos buscavam fixos qualquer mudança mínima na sombra que oscilava do outro lado. Cada detalhe enriquecido pela textura da escuridão, dos móveis velhos, do vapor que se dissipava no ar cálido. A gaze embebida em álcool repousava agora em seus dedos, macia e úmida, um lembrete áspero do cuidado minucioso que você precisava manter. Com cada gesto, você deslizou o algodão delicadamente pelo cabo da faca, sentindo a aspereza do metal e a absorção do líquido no tecido, como quem lava lentamente uma memória dolorida. Aquele movimento se repetia quase em câmera lenta, cada instante se desdobrando no espaço e no tempo, como ondas que lambem uma praia sempre silenciosa. Um sussurro distante, vindo da noite, misturava-se com o farfalhar suave das folhas do lado de fora. O vento embalava as árvores no bosque nas proximidades, trazendo consigo o cheiro forte da umidade e do musgo. Era uma presença invisível, permeando o ar entre você e a porta entreaberta, desenhando no ar um laço tênue entre o interior daquele quarto e o mistério que respirava pacientemente do outro lado. Você sentiu o corpo todo despertar para aquele instante. Não com um susto acelerado, mas com uma atenção crua e profunda, como se cada célula fosse capaz de registrar cada nuance da atmosfera, cada pulsação no ar denso. O chão rangeu sob seu peso, um som leve e mais claro, que reverberou como um anúncio sutil da sua iminente decisão. Seu olhar voltou para a porta, onde a sombra virou uma forma mais definida, ainda hesitante, como se carregasse consigo fragmentos de um passado que não queria se revelar por completo. A névoa tênue que dançava ao redor parecia se condensar por um momento, permitindo-lhe perceber a textura desta, um fio frio que serpenteava pela pele quente, enquanto seu peito apertava-se com uma mistura de tensão e estranha serenidade. A respiração que saía de sua boca era lenta, quase silenciosa, marcando o compasso dessa dança pausada entre o interior do quarto e o mundo desconhecido que invadia pelo lado de fora. Com dedos firmes, você enrolou a gaze fria ao redor da lâmina mais uma vez, sentindo a textura áspera do algodão contra o metal como um toque necessário. Um pequeno ritual de preparação e resistência. A chama da fogueira vacilou ao seu lado, lançando um brilho cálido e trêmulo que acariciava os objetos, devolvendo um calor sutil àquela cena sombria.
Então, a porta se abriu um pouco mais, não rápido, mas com a lentidão de quem respeita o peso do que está. Para ser revelado, a fresta ampliada deixou troca de luz e sombra escorregarem no ambiente, e uma figura emergiu parcialmente, inacabada, indecisa. Seu coração apertou com a consciência quase dolorosa da iminência do encontro, da linha tênue que separa agora o conhecido do mistério. O tempo pareceu congelar. A lâmina na sua mão tornou-se o limite entre dois mundos, cautela e coragem, espera e ação. E naquele momento tão lento, tão carregado do peso do porvir, você percebeu que a decisão a ser tomada não era sobre avançar ou recuar, mas sobre acolher o silêncio infinito que crescia entre você e o que se desdobrava na penumbra da porta. O quarto, a noite e o desconhecido aguardavam, sussurrando uma promessa lenta que faria o próximo movimento parecer eterno. A hora de escolher ainda estava por chegar. O ar pesado flutuava à sua volta, carregado de umidade fina que grudava na pele úmida, como um véu denso que mal deixava a luz deslizar pelo quarto. Você sentiu seus dedos apertarem com mais firmeza o cabo da faca, a lâmina um fio de frio sobre a palma quente, uma conexão ímpar entre você e o tempo suspenso que se estendia. A porta entreaberta se movia quase imperceptivelmente, uma respiração sutil que se mesclava ao ritmo vagaroso do seu próprio coração. O espaço parecia se tornar menor, como se as paredes avançassem, reduzindo a distância entre você e aquele desconhecido que espreitava na penumbra. Seus olhos buscavam na escuridão, que escorria além da porta, qualquer contorno que pudesse surpreendê-lo, mas tudo era um borrão de sombras que se moldavam lentamente, como se o escuro tivesse vida própria. A fumaça que ainda se infiltrava no ambiente parecia dançar com o vento que soprava pelas frestas, trazendo o cheiro úmido da terra recente e um toque distante de folhas amassadas. Cada som, cada detalhe reverberava com uma intensidade aumentada pelo silêncio que o cerca. O rangido ocasional da madeira antiga sob seus pés soava como um eco do passado, impregnando o momento com uma história que parecia ser cantada pela própria casa. Suas mãos não tremiam, mas estavam atentas, tomando cuidado para que nenhum movimento apressado quebrasse a fragilidade do instante. A gaze embebida em álcool pendia entre seus dedos, quente e levemente áspera, impregnando o ar com seu odor ácido. Você a passou delicadamente sobre o cabo da faca, sentindo a diferença entre o metal frio e a maciez do algodão, como se o gesto por si só pudesse preparar o que estava por vir. Cada movimento era ensaiado, uma dança silenciosa que transbordava paciência e respeito pelo ritual que você sabia estar prestes a se desenrolar. O som distante de passos suaves, deslizando quase sem tocar o chão, espalhava-se pelo ambiente, misturando-se ao sussurro do vento que invertia seu rumo entre as árvores lá fora. A respiração presa era compartilhada entre o quarto e o exterior. Uma promessa sem forma que se estendia no ar denso, pressionando gentilmente sua mente para a beira do limiar. Você percebeu o suor frio que escorria pela testa, deixando rastros salobros na pele, ecoando a inquietação reverente que confortava e pesava ao mesmo tempo. Seguindo a penumbra que envolvia o contorno inquietante além da porta,
você sentiu seus passos hesitantes se tornarem quase imperceptíveis. O contato dos seus pés descalços com o chão rachado produzia sons tênues, delicadamente espalhados no espaço que lhes dava morada. O ambiente ao redor era um quadro em sépia, onde as luzes vacilantes projetavam um jogo lento de clarões e sombras. Você ouviu o estalo suave de uma tábua cedendo sob o seu próprio peso, o que trouxe um arrepio, um lembrete sutil da fragilidade que permeava tudo ali. O frio mordia suas mãos agora úmidas, e você pressionou a gaze mais uma vez no cabo da faca, como se pudesse imprimir ali uma espécie de coragem silenciosa. A lâmina refletia os restos de luz, alinhavando um fio tênue que conectava seu corpo ao mundo fragmentado à sua volta. Mesmo dentro daquela quietude, a sensação de que algo se preparava para acontecer aumentava, lentamente crescendo entre o silêncio que abrigava a sombra imóvel. Você percorreu com o olhar o teto baixo, onde os feixes de madeira estavam manchados pelo tempo e pela fumaça, sentindo o peso da história naquele espaço confinado. O cheiro forte das ervas queimadas, misturado ao odor firme da terra molhada, parecia conversar com a densidade do ar, pintando o quadro de um tempo que se recusava a recuar. O contraste entre o calor fraco da fogueira moribunda e o abraço frio da noite trouxe uma estranha sensação de proteção e vulnerabilidade, um equilíbrio tênue que permearia o próximo instante. A porta se moveu mais uma vez, lenta, quase como se desejasse revelar, mas hesitasse diante do peso do segredo que guardava. A luz oscilou e, por um curto momento, uma forma indistinta deslizou quase inteira dentro do quarto. O contorno borrado pelo jogo entre luz moribunda e escuridão densa. Seus olhos captaram a curva de um braço, o tecido gasto que roçava o chão, um traço fugidio que parecia mais um conforto do que uma ameaça. O mundo lá fora parecia se condensar naquele fragmento de presença, fazendo o tempo se espichar em direções nunca percorridas. Você sentiu a tensão apertar o peito, não como um choque, mas como uma página que se vira com reverência. O toque firme na faca parecia agora um elo sagrado, um limite entre a resistência e a entrega, entre o conhecido e o desconhecido. Cada respiração se fazia longa, quase deliberada, enquanto o espaço à sua volta respirava junto, fechando-se num silêncio quase absoluto. Então, no coração daquele silêncio esticado, um som diferente, um sussurro. Talvez o leve deslizamento de um tecido ou o arrastar sutil de um passo hesitante atravessou o ar carregado. A sombra além da porta pareceu-se enrijecer, adquirindo uma forma mais concreta, quase palpável. Você sentiu a tênue vibração da presença ali, carregada de um mistério que não exigia respostas imediatas. O quarto inteiro pareceu abraçar aquela tensão, enrolando-a em toda a sua densidade, até que o tempo, esse antigo espectador, hesitou, dando espaço para o acontecimento que ainda não chegava, mas estava prestes a se tornar inevitável. E nesse silêncio, tão cheio de promessas e de receios, você soube, com uma certeza tão lenta quanto irrevogável, que a decisão
Não seria um salto, mas um suspiro profundo, uma aceitação suave da linha que separa o antes do depois, o conhecido do que permanece escondido além das sombras daquela porta entreaberta. A lâmina na sua mão reluziu, um farol tímido na penumbra, enquanto a noite sussurrava, acompanhando a dança silenciosa do próximo passo que você ainda não ousava dar. O quarto parecia respirar junto com você, um suspiro quase imperceptível que anunciava o fim de uma espera longa, marcada pela tensão quase palpável que se instalara entre a porta entreaberta e o silêncio carregado do ambiente. A sombra que antes hesitava agora ganhava contornos mais definidos. Não mais uma ameaça, mas uma presença que parecia se oferecer no ritmo lento da aceitação mútua. Você manteve a faca firme, a lâmina reluzindo sob a luz trêmula da fogueira que resistia ao tempo, seu toque frio contrabalançando a suavidade que começava a envolver o espaço antes carregado. Não havia pressa nem impulso, apenas a paciência solene de quem sabia que toda decisão está imersa no instante preciso, aquele que não se apressa nem se arrasta. A figura finalmente se revelou por completo, não por imposição, mas como um convite silencioso que atravessava o limiar entre o conhecido e o obscuro. Era alguém ou algo tão humano quanto a cadeira de madeira ao seu lado, tão carregado de histórias e mistérios quanto as paredes que o cercavam. Você sentiu uma tênue vibração, como se o tempo tivesse dissolvido as barreiras entre o passado e o presente, convidando a um encontro que transcendia o simples movimento da porta. Nesse silêncio compartilhado, você percebeu que a lâmina em sua mão não era mais apenas uma ferramenta de contenção, mas um símbolo de vigilância calma, um elo sagrado que guardava não só a segurança, mas o respeito pelo que vinha a seguir. A respiração dos seus dedos no cabo unia-se à dos seus pensamentos, enquanto o ar ao redor se dissolvia em uma dança sutil de luz e sombra. O ambiente, agora banhado por um silêncio denso mas sereno, parecia recomendar a você um último gesto de cuidado, um ato de compaixão para com o momento e o que viria após. Lentamente, você baixou a faca, o movimento quase imperceptível constrangendo o peso do metal contra a madeira da mesa próxima. O calor da fogueira queimando suavemente nas paredes parecia aceitar a decisão, entregando uma faísca de conforto que se espalhou no quarto inteiro. Você ousou um passo, tão leve quanto a folha que dança no vento, aproximando-se com a certeza silenciosa de que o que importava naquele instante era a calma que pulsava entre vocês. As sombras, antes densas e ameaçadoras, esvaneciam-se, revelando detalhes tênues, a aspereza do tecido gasto, o semblante suavizado, os olhos que buscavam um porto seguro, talvez não tão diferentes dos seus. Era a própria humanidade revivendo-se numa quietude compartilhada. O cheiro da fumaça, do álcool, da terra molhada se misturava agora com um aroma sutil de renovação, uma promessa de que aquele espaço carregava mais do que memórias dolorosas, mas a possibilidade de cura e de recomeço. Você sentiu o ar condicionar-se a uma melodia quase inaudível, inteiramente feita de gestos pausados e olhares que se comunicavam. Sua familiaridade, o som do ranger se tornou uma canção antiga de casa e abrigo. Você permitiu que o pulso desacelerasse,
acompanhando o ritmo renovado do tempo que finalmente parecia descansar, fluir de maneira harmoniosa. A vela que antes tremeluzia se acalmou, lambendo um brilho estável e dourado que inflamava os contornos do quarto com um calor reconfortante. Era como se o próprio espaço tivesse exalado seu alívio, recobrando a serenidade de algo que estava, enfim, completo. Você deixou a cabeça recostar-se suavemente contra a parede, sentindo o peso da jornada se dissipar em ondas lentas. E ali, numa quietude preenchida por tudo o que havia sido enfrentado, absorvido e transmutado, você permitiu que seus olhos fechassem. O frio do metal, o cheiro firme da gaze, o calor tênue do fogo, tudo se unia numa harmonia que convidava ao descanso. O quarto não era mais um espaço de tensão, mas um refúgio, um lugar onde o silêncio se tornava um abraço gentil, enquanto a noite seguia seu curso calmamente. Você deixou que a respiração se alargasse, deslizando para um suave suspiro que carregava consigo a paz de um ciclo cumprido. O ar puro, mesclado à umidade da terra e à brisa vinda do bosque, embalava seus pensamentos agora libertos, como folhas que rodopiam até pousar sem pressa. No interior daquele quarto, em meio à penumbra acolhedora, havia uma quietude que não queria ser perturbada. Um estado de equilíbrio que falava de finais, sim, mas também de novos começos que não precisavam ser apressados, que podiam chegar ao seu tempo, com toda a lentidão merecida. E com esse pensamento, depois de tanto esperar e ponderar, você se permitiu dissolver naquela calma progressiva, permitindo que os sentidos se aquietassem e que o sono chegasse, não como um escape, mas como uma recompensa justa. A lâmina repousava agora esquecida, um símbolo frágil da passagem entre dois mundos que você atravessara sem pressa, com coragem serena. O quarto virou um santuário na noite, envolto em sombras amigas e no trajeto suave do tempo que se recusa a apressar-se. Você adormeceu ali, embalado pelo arco final de uma história que terminou como deveria, com paz, espera e um silêncio tão absoluto que era quase um abraço, renascido e garantido como um vaso numa luz, em paz, espera e um silêncio tão absoluto que era quase um abraço.